Fala gigante! No vídeo de hoje vamos falar sobre um projeto que trouxe 8.000% de rentabilidade para o pessoal da CryptoGiant e também vamos entender um pouquinho como está funcionando a capitalização de mercado tanto do Bitcoin como também das altcoins. Capitalização de mercado das criptomoedas. Novamente testamos 2,5 trilhões de dólares e infelizmente não conseguimos romper ele. Bitcoin testou, assim como todas as criptomoedas, né? Tudo dentro de uma cesta, dá um total de 2,5. Tentou romper essa região, não conseguiu, teve uma correção. Pode ver que a gente corrigiu até a nossa EMA de 50 período, né? Nossa EMA de exponencial. Voltou a se recuperar, como vocês podem ver. Passamos por várias semanas em alta, porque cada um desses candles semanal representa aí uma semana, né? Nitidamente. Então, nesse caso, testamos novamente a região aqui de 2,5 e não conseguimos romper. E agora estamos passando pela segunda semana de correção no mercado de criptomoedas. Então, saímos aí de 2,4 trilhões para 2 trilhões aproximadamente. Ou seja, 400 bilhões de queda aí dentro do mercado de criptomoedas. Excluindo o Bitcoin, né? E olhando apenas para as altcoins, a gente vê o mesmo padrão, a gente vê que as altcoins também subiu, né, até a região de 1,4 trilhões de dólares, teve uma correção, voltou a subir novamente, né, fazendo o mesmo comportamento do Bitcoin, e aí agora também estamos na segunda semana de correção nas altcoins. Lembrando que se o Bitcoin está tendo uma queda, consecutivamente as altcoins ela vai ter uma queda, só que a queda dela é muito maior, porque as altcoins, a grande maioria delas, a capitalização é muito pouca. Então qualquer milhões que saia de alguma dessas criptomoedas gera um grande impacto para que ela tenha uma grande queda. Então sempre quando tem uma queda, por exemplo, no Bitcoin de 3, 4, 5%, você vai ver queda em altcoins, por exemplo, de 10, 15, 20, 30%, dependendo aí do projeto. Então é bom sempre se preocupar com esses comportamentos de mercado, tá bom? Porque nisso pode ser que você se machuque ao estiver fazendo parte de algum projeto, né? Que ele simplesmente ainda não tenha uma boa liquidez, ele não tenha um bom volume, ele pode sim sofrer muito quando o Bitcoin vem a cair. Olhando para o valor do Bitcoin, a capitalização do Bitcoin, nesse momento, a gente vê que novamente ele tentou romper aqui a nossa linha traçada que vem lá de 2015 aproximadamente. Tentamos 64 mil dólares, o Bitcoin não conseguiu romper, teve correção, encontrou a nossa EMA de 50 períodos no gráfico semanal, voltou a subir, testou novamente a nossa linha paralela que vem lá desde 2015, fazendo uma espécie de reteste, né? Um pullback aqui na mesma região de acumulação de 64 mil dólares, e agora a gente está vendo uma correção que já tem 2 semanas aí aproximadamente. Por enquanto as coisas estão sendo controladas porque estamos, olha, veja que o preço está justamente em cima da nossa EMA de 21 períodos e EMA de 9 períodos, como vocês podem ver aqui com a linha vermelha e linha azul também, tá? Após o Bitcoin conseguir se manter nessa região, ele precisa demonstrar força compradora. Ele assumindo um candle positivo, a gente entende que pode vir sim a novamente tentar romper essa região, que é o topo anterior, né? Que seria aí de 53 mil dólares. E aí sim a gente teria uma perspectiva de um reteste para 64 mil dólares. Caso isso não ocorra, então o Bitcoin ele não demonstre ter força compradora nas próximas semanas e venha a corrigir abaixo da nossa EMA de 21 períodos, a gente pode sim ter um grande reteste na região da EMA de 50 períodos, que é essa EMA de cor verde. Veja que ela está localizada aqui aproximadamente nos 37 mil dólares, né? Então, sim, o Bitcoin pode vir a cair até essa região, tá? Porque sempre você tem que pensar que é a união de forças. Então, quando uma força compradora ela não assume realmente a sua força, a força vendedora, as pessoas que estão acreditando em queda, vai assumir força. Então, o mercado ele sempre vai ter essa sintonia de otimismo e, consequentemente, o pessimismo. Então, é isso que vai controlar as forças e também isso tem reflexão totalmente no gráfico.
Por mais que a parte fundamentalista do Bitcoin, a gente vê aí o El Salvador, né, e vários outros países colocando o Bitcoin, né, e as criptomoedas como forma de pagamentos, coisa que a gente nunca antes foi vista, né? Mesmo assim, na parte gráfica, na parte de curto espaço de tempo, a gente vê essa oscilação de preço tanto a favor como contra o Bitcoin. E nesse momento, estamos tendo aí uma correçãozinha aí no curto espaço de tempo. Para quem pensa no longo prazo, todo mundo sabe que isso depois só vai virar um pequeno candle aí, um pequeno estágio que a gente vivenciou, e a tendência continua sempre sendo de alta, principalmente porque cada vez mais novos investidores estão fazendo parte do mercado de criptomoedas, e a gente vê isso muito fácil, de forma muito clara, principalmente quando você vai analisar endereços do Bitcoin. Você vai ver a quantidade de carteiras que estão sendo criadas, você vai ver a quantidade de dinheiro que está entrando dentro do mercado, e a gente vê particularmente também, até mesmo pela capitalização de mercado, que antes a gente gerava em torno de bilhões. Resumindo, Bitcoin é esse o panorama atual no gráfico semanal que eu trouxe aqui para vocês. Agora vamos falar sobre um projeto que a gente fez parte lá no ano de 2020, maio aproximadamente, e realmente foi um projeto que a gente analisou de forma bem estruturada e trouxe para a gente, né, o pessoal da CryptoGiant, aí 8.000% de rentabilidade. Vamos entender sobre esse projeto. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse projeto, mas no dia 31 de maio, como vocês podem ver aqui, está um pouco até invisível, né? Está com uma cor bem apagada, mas no dia 31 de maio de 2020, a gente colocou dentro do grupo, né, sobre essa empresa, esse projeto, né, Vector Space. Fizemos uma análise fundamentalista sobre ele, colocamos o white paper, fizemos uma pesquisa onde que essa equipe estava trabalhando com a Amazon, com a Bloomberg, com a Microsoft, ou seja, no dia 31 de maio de 2020, ou seja, quase um ano atrás aproximadamente, tá? A sigla dessa moeda é VXV, o nome dela é Vector Space, tá? É um projeto que trabalha com bancos de dados, trabalha com interpretação de dados, né? Isso é muito bacana, né? Porque não basta somente você armazenar um monte de informações, mas você reunir muitas informações e conseguir segmentar e ao mesmo tempo obter mais opções para você tomar uma boa decisão baseado naquele conjunto de dados. Então eu vou tá falando um pouquinho mais sobre esse projeto mais à frente, mas basicamente foi esse o projeto que a gente fez parte no ano de 2020. E aí, dando continuidade aqui, ó, a gente percebeu que esse projeto estava trabalhando com a SAP, Microsoft e várias outras instituições financeiras. A forma com que esse projeto estava atuando contra o Covid-19, ou seja, eles estavam ajudando, né, a descobrir a vacina. Opa, isso chamou muito mais a nossa atenção, porque como um projeto de criptomoedas está ajudando ao mundo, né, descobrir uma vacina. E isso foi realmente incrível, e a gente viu isso no ano passado. Nessa data, como vocês podem ver aqui, ó, o preço estava aproximadamente 15 cents de dólar cada Vector Space. E se a gente for olhar hoje, no dia atual, aqui eu estou no site da CoinGecko, hoje o preço da Vector Space está em 11 dólares aproximadamente. Realmente é uma subida extraordinária. Olhando aqui apenas pelo ROI, né, desse ciclo, né, ele está dando aqui 2.551%. Mas aqui eu coloquei a data, como vocês podem ver, ó, 31 de maio de 2020 e a data atual. Então vocês percebem que a gente comprou aqui, ó, a 14 cents de dólar aproximadamente, que está aí na faixa de 31 de maio de 2020. Olha o tempo que passou, né, e a subida que teve, os altos e baixos, até chegar no valor que a gente vê hoje, tá? Eu também fiz um cálculo muito básico para vocês entenderem o que isso representa, e realmente é algo incrível, né? Se a gente for olhar 13,3 dólares, né, que foi o valor máximo que chegou a moeda, como vocês podem ver aqui, ó, 13,3, né? Estamos falando aqui dividido para 0,14, que foi o valor aproximadamente que a gente comprou,
né? Então dá para você saber em quantas vezes foi multiplicado o seu capital, né? Você vai multiplicar o valor que a moeda está hoje com o valor que dividir pelo valor que você comprou ela. Então você vai saber quantas vezes foi a multiplicação do capital. Nesse caso deu 95 vezes o seu capital investido. Então se você colocou, por exemplo, nessa simulação que eu fiz aqui, $500 lá no dia 31 de maio de 2020, lá quando a gente estava analisando esse projeto, né? Você fez aí aproximadamente $47.500, né? E aí, multiplicando isso para 5,20, que está o dólar, dá R$247 mil aproximadamente nesse projeto. É um ganho aproximado, né? Porque vai depender, lógico, do valor que você aportou, mas sem sombra de dúvida você entende aqui o potencial, né? E as oportunidades que você tem diante de um projeto desse, que simplesmente tinha uma análise fundamentalista muito grande, tinha muitas empresas e tinha uma solução muito bacana, que foi isso que chamou a nossa atenção há um ano atrás. E agora eu vou explicar um pouco mais sobre esse projeto para vocês entenderem, né, o porquê que teve essa valorização tão grande, né, o que esse projeto resolve, se ainda ele é bacana para investir, se não é, tudo isso vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas eu acredito que é um projeto muito bom para você ficar de olho aí, né, e ficar atento. Analisando a quantidade de moedas, a gente vê aqui que a Vector Space, né, tem aí 50 milhões de moedas, né, isso é o total de moedas que pode existir, e atualmente em circulação temos aí 37 milhões de moedas já circulando dentro do mercado. Isso dá uma capitalização aproximadamente aí de 459 milhões na Vector Space. Isso são os dados reportados por meio da própria Vector Space e também das exchanges da qual ela está ligada. 8.300 pessoas gostam disso, ou seja, as pessoas que estão curtindo a Vector Space. E se a gente olhar lá o site da CoinMarketCap, a gente vai ver que tem crescido, né, a quantidade de carteiras, tá? As pessoas realmente têm buscado investir cada vez mais na Vector Space, e isso traz uma abordagem muito bacana para a gente, tá? Se você olhar aqui os números de carteiras, setembro, olha como que estava, né? Estamos aí com 9.133, dia 10, olha, dia 11 já foi para 9.458. Estamos falando aqui de dias, né? Se a gente olhar aqui no gráfico de 3 meses, olha o crescimento que teve de carteiras. Em junho, 22 de junho, a gente vê que a Vector Space tinha 2.944 carteiras, ou seja, titulares, né, negociando aí com os endereços e com os tokens da Vector Space. E agora a gente vê que tem aí 9.759 já titulares. Então está crescendo cada vez mais, porque ainda é um projeto que não está em grandes exchanges, tá? Isso é muito bacana a gente também olhar. Se a gente olhar aqui no próprio CoinMarketCap, a gente vai ver que a Vector Space está no Swap, na Probit, na Coinmetro, né? Mas não está aí, por exemplo, na KuCoin, na Binance e várias outras grandes exchanges aí, bem conhecidas, né, e renomadas dentro do mercado. Então é muito bom a gente também pensar que quando alguma dessas exchanges listar a VXV, a Vector Space, então pode fazer com que o preço suba. Então é muito bacana a gente também se atentar a isso. Analisando o site da Vector Space, é aqui que realmente a gente começa a entender um pouquinho desse mundo da Vector Space. A Vector Space, o que ela mais me chamou a atenção, sem sombra de dúvida, é o potencial dela e, ao mesmo tempo, as empresas que estavam envolvidas durante esse projeto, né? Durante a criação desse projeto, durante realmente essa fase de teste, né? Que é fundamental, as empresas que estavam acreditando nesse projeto. Como eu sempre falo, diga quem é suas parcerias, que consecutivamente eu vou saber quem são vocês ou o que você está criando. E a partir do momento que eu vi aqui Microsoft, né, e a Elastic, tá? A Elastic, para você ter uma ideia, ela trabalha aí com diferentes players do mercado, é tipo um buscador, né? Uma solução que busca aí simplificar a busca de dados. E aqui você consegue ver algumas empresas que clientes deles, por exemplo, a Netflix, Uber, a Slack, né, Microsoft e vários outros. Opa, isso já levantou uma anteninha aqui de alerta.
eu tenho um projeto que tem uma parceria com a Vector Space e que os clientes dele é Netflix, Uber e Microsoft. Isso já me chamou a atenção lá no ano de 2020. Outro ponto, tá, que eu até marquei aqui, né? Aqui vocês vão ter a opção de estar pesquisando biociência, conjunto de dados, exemplos, casos de uso, né? Carreiras, né? O que eles estão buscando, né? De profissionais, que eles sempre estão buscando os melhores profissionais aí para fazer parte do projeto. E aí que aqui a gente muitas das vezes vai entender, né, como esse projeto trabalha, tá? Se você analisar bem, a Vector Space ela trabalha com um conjunto de dados. E aí ela dá alguns exemplos aqui, ó. Quais drogas têm potenciais relações ocultas com outras drogas? Então imagine você ter um banco de dados de diferentes tipos de drogas e fazer uma correlação, né? Ou seja, coincidir esses dados, essas informações, de forma que você consiga saber qual que é a droga que ela é prejudicial para determinadas pessoas, ou também pode ajudar em determinadas curas, determinados tratamentos. Então, esse conjunto de dados, esse conjunto de informações apenas sobre drogas, por exemplo, nesse exemplo, ele pode te trazer várias soluções, né? Ou também, ó, que nesse outro exemplo que eles dão, quais empresas farmacêuticas públicas pode ter relacionamentos ocultos com compostos farmacêuticos. Então, imagine você saber quais empresas estão tendo alguma ligação, né, com qualquer tipo de composto farmacêutico e, consecutivamente, entender as manipulações que podem ocorrer dentro do mercado, ou a favor ou contra, devido àquela empresa ter um composto farmacêutico. Então, a Vector Space ela é um conglomerado de dados, né, que ela reúne uma base de dados gigantesca, né, que a gente chama de conjunto de dados, e ela tem como interpretar esses dados, que a gente fala aqui de NLP e vários outros sistemas de processamento neural, que é o processamento de você conseguir entender o que aquela imagem está te passando, né, por meio de uma inteligência artificial, entender o que aqueles dados são, porque imagine a quantidade de informações que hoje a gente vê, imagens, textos, áudios, e entender tudo isso de forma bem mais clara e evidente, né? Portanto, imagine você ter um mecanismo, um sistema do qual ele interpreta vários conjuntos de dados e ele te entrega vários tipos de correlações, muitas das vezes até junções, né, potenciais, né, que pode existir quando você correlaciona esses dados. Então, como eu disse aí, os exemplos de drogas, exemplos de vacina, exemplos de genética, exemplos de vários tipos, né? Até na questão de ativos mesmo, você correlacionar ativos do mercado financeiro, ativos do mercado de criptomoedas. Então a Vector Space ela cria esse banco de dados e ela entrega isso para vocês. Então, sem sombra de dúvidas, se trata de um projeto de renome com muitos estudiosos de mercado e ainda por cima é muito bom a gente sempre buscar saber qual que é os parceiros e colaboradores, vamos dizer assim, que mais chamou a minha atenção dentro desse projeto. O primeiro deles foi um departamento que provavelmente vocês devem conhecer, né? Que é o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Então, imagine o que esse projeto, né? Do qual ele tem vários estudos, né? Desde Covid-19 até sobre envelhecimento, nanotecnologia, biotecnologia. Ou seja, estamos falando de uma área de genética também. Imagine esse departamento ter uma parceria, colaborar com a Vector Space. Então isso já me chamou muito a atenção, tá? Outros também, a NCBI, tá? Que também é um Centro Nacional de Tecnologia e Informação de Biotecnologia, né? E auxilia aí diferentes países, né? Fazer vários tipos de testes de DNA, RNA e vários tipos de genética em si, genomas, né, consecutivamente. Então, imagine o potencial que um projeto tem a partir do momento que tem como colaboradores, né, esses órgãos ligados ao governo. E por último, não menos importante, também tem o EMBL, é o Laboratório de Ciências da Vida líder na Europa. E aí quando você vê um conjunto de empresas ligadas ao governo e ligadas à área da saúde, ligadas a diferentes ramos da medicina, tá? Entendendo esse projeto e implantando as ideias e
fazendo testes você vê o quanto de potencial existe nesse projeto. Então isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção lá em 2020 e foi por esse motivo que trouxe esse estudo desse projeto para dentro da CryptoGiant, né? E quando a gente analisa também lá na parte de cima, a gente vê algumas parcerias muito boas, que nem eu citei da Elastic, mas nós temos aqui a Microsoft, nós temos o S&P Global, né? Então a gente está falando aqui já do mercado financeiro. Então as empresas financeiras também utilizam alguns mecanismos aqui da Vector Space para conseguir fazer suas análises de dados e entregar produtos para os seus clientes. Sendo assim, gigantes, esse é o projeto da Vector Space. Espero realmente ter passado o máximo de informações possíveis, né, dentro da minha limitação, né? Sem sombra de dúvida, envolve muita tecnologia, envolve muitas informações sobre diferentes áreas, e aí, nesse caso, existe uma complexidade. Mas o importante é você entender que esse projeto existe, saber onde pesquisar, como chegar até ele e, sem sombra de dúvida, mergulhar e entender cada vez mais sobre ele e até criar uma estratégia de investimento, caso você queira. Esse é um dos projetos que a gente fez parte dentro da CryptoGiant desde o ano de 2020, aí 31 de maio aproximadamente. Naquela época a gente já tinha feito um estudo basicamente nisso que eu estou falando para vocês, né? E aí teve essa grande valorização, tá? Sobre potencial de retornos possa estar vindo. Sem sombra de dúvida, eu acredito que ainda tem um retorno para estar vindo, justamente pelo fato de não estar em grandes exchanges, tá? Mas é muito bom a gente se atentar na capitalização de mercado que existe, que aí já está na faixa de 400 milhões de dólares, mas o potencial continua sendo enorme. Então é um projeto que a gente deve sim ficar muito atento e sempre buscar aí encontrar projetos semelhantes, projetos com boas parcerias, projetos com utilidade e que, sem sombra de dúvida, a utilidade dele seja útil para o mundo, né? Seja realmente algo que vai tornar o mundo diferente, vai impactar positivamente e não tenha, vamos dizer assim, um processo de nascer, viver e morrer. Quando se trata de um projeto desse tipo, a gente sabe que a tendência é evoluir, expandir, da mesma forma que Microsoft expandiu, da mesma forma que a Amazon expandiu e várias outras Big Techs têm expandido, né? E a Vector Space eu acredito que é um projeto muito bom, que tem muito a entregar e tem uma equipe muito capacitada, beleza? Para nós já foi incrível, porque já deu um excelente retorno para nós, mas sem sombra de dúvida, para vocês que é novidade, acredito que pode ser um projeto a analisar. Curta, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima. Forte abraço!